Então, vença a sua principal batalha. A forma como você se vê, vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, decida hoje se ver como Deus vê você, como Deus te vê, e seja um vencedor. Quando nós falamos de seja um vencedor, ser um vencedor, como assim ser vencedor? Porque tem vencedor e tem perdedor. Porque seja um vencedor. E se tem um vencedor e tem um perdedor, tem uma luta, tem uma batalha. Então tem uma luta, tem uma guerra. Agora, nós estamos acostumados a pensar em guerra, em pensar em luta, como algo exterior, como algo de fora. Uma luta é fora, é externa. Mas a principal batalha, a principal luta, é uma luta espiritual, é uma luta dentro de nós. Tudo acontece, tudo na sua vida acontece a partir da sua mente. Todas as coisas, todo o seu sucesso, todo o seu avanço, todas as coisas que você vai alcançar, seja boa ou seja ruim, vai depender da sua mente. Aquilo que você pensa. Por isso que é importante resistir ao diabo e resistir também às imagens que ele lança sobre a sua vida. As imagens que ele lança sobre você, sobre a sua mente. Não é que o diabo está dentro de nós. Você se converteu, você é crente, você é um cristão. O diabo não está dentro de você. Mas ele lança pensamentos, lança setas, flecha. Sabe, nós temos um parceiro dele, do inimigo, que é a nossa carne. Nossa carne é assim, aliada com o inimigo. Ele manda e a carne já logo pega, já logo recebe e transforma isso, uma mentira, em verdade. Então ele joga um pensamento e você responde. Então, a principal ação do diabo, a principal ação do inimigo é disfarçar esses pensamentos que ele lança sobre você. É disfarçar, ele não coloca na primeira pessoa, ele não coloca na terceira pessoa. Ah, você é assim, você é um derrotado, você não consegue, você não vai avançar, você não vai vencer essas coisas. Ele coloca na primeira pessoa. Eu não consigo, eu não sou vencedor, eu não sou amado, eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria. Ele coloca na primeira pessoa. Então ele diz, você nunca vai vencer, você nunca vai... E essas coisas, eu estou falando de coisas... Não é a nível assim de superficial que você consegue detectar. É uma coisa muito profunda, que está muito, muito lá no seu inconsciente. Você, às vezes, não consegue perceber isso. Aí você ouve isso, ouve esses pensamentos, e você fala assim, é assim mesmo, eu não vou ser feliz, eu não consigo mesmo. Então, qual que é a grande vitória? Qual que é a vitória do ser humano? Qual que é a vitória nossa? Qual que é a nossa grande vitória? É detectar essas setas e saber que isso é do diabo. Esse pensamento não é meu, esse pensamento é do inimigo. Então, a vitória que nós temos, que nós vamos alcançar, quando você percebe esses pensamentos tão sutis, essas setas tão sutil que você acha que é seu, você acha que é assim mesmo, que você é assim mesmo. Então, quando você detecta isso, aí você começa avançar na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Porque não há possibilidade de termos uma vida cristã vencedora, vitoriosa, se você não aprender a lidar com a sua mente. Entendeu isso? Não é possível você ter uma vida cristã vitoriosa se você não aprender a lidar com os seus pensamentos, com a sua mente. A mente é a chave da vida que vence. Você vai para o nosso cursão, o curso de maturidade espiritual, você vai tem tanta matéria boa, mas eu gosto demais dessa matéria. É uma matéria que eu ministrei demais, né, Valber? Eu sempre pregava essa palavra quando eu dava aula, vou voltar a dar aula. E eu falava muito sobre isso, porque eu acho que isso é muito precioso, é muito importante você entender isso. Nós somos corpo, alma e espírito. O ser humano, você não precisa de muita explicação para você entender que tem algo dentro de você. Aí a gente fala assim, tem algo bom e tem algo ruim. É fácil você entender isso. Então, no cursão, você vai estudar sobre isso, sobre o ser triuno que você é, Deus é triuno, e também você é triuno.
Então Deus não fala com você, Deus não vai falar com você na sua alma e nem no seu corpo. Deus fala com você no seu espírito. Então eu ouço Deus no meu espírito. É ali que Ele fala comigo. Deus fala conosco no nosso espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. Vou dar uma aula para você aqui. Tá bom? O corpo. Qual é a função do corpo? Valber não. Pastor Diego também não. Qual que é a função? O que é o corpo? Qual que é? Locomoção. Você estudou, fez excursão? O que mais? Intuição e sensação. 3 partes faz o corpo. E o espírito? Intuição, comunhão e consciência. Mas na minha mente, na minha alma, reside na minha alma a minha personalidade. A nossa personalidade, ela reside, ela mora na sua mente. Então a alma é o quê? Mente, vontade e emoção. Falei que eu ia dar aula? Vou pregar para você. Mente, vontade e emoção. Então aqui na alma, exatamente na alma, na mente, na vontade e nas emoções, que o diabo tem acesso. Aí ele ataca, e aí? É na sua vontade, nas suas emoções e na sua mente. É aí que ele ataca. Então, escuta isso. Qual é a obra principal que Deus faz na sua vida depois da salvação? Nós estamos falando aqui para cristão, ok? Não vou entrar nesse assunto de salvação. Eu estou falando aqui de vida espiritual, vida com Deus. Então, qual é a principal ação de Deus na sua vida? A transformação da sua alma. Amém? Você está aqui para ouvir a palavra, para que você possa ter entendimento, revelação, e que a sua alma possa sendo transformada. E como que isso acontece? Que jeito que a sua alma é transformada? Pela renovação. Não vos conformeis, Romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. De que jeito? Pela renovação da vossa mente. Então tudo está ligado com aquilo que passa pela sua mente. Se você tem uma mente correta, você vai ter vitória, vai ter sucesso. Então você precisa ter uma fé correta, uma compreensão correta para que você possa avançar. Então, se você tem um entendimento errado, uma consciência, uma mente errada, aí os resultados da sua vida vai ser o quê? Errados. Vai ser frustrados. Você vai fracassar. Então, existe uma sequência simples da vida. Primeiro é a imagem que você tem. E essa imagem, quando eu falo de imagem, eu não estou falando de agora, eu estou falando da imagem que você tem desde quando você nasceu, desde quando você existe. Então, a imagem, ela produz o quê? A imagem produz, você viu, produz um pensamento. E o pensamento vai produzir o quê? Palavras. E as palavras vão produzir ações, comportamentos. Então, imagina uma pessoa que pensa assim. Imagina uma pessoa que pensa assim: eu não sou amado. Eu estou falando de coisas assim, como eu falei, de coisas mais profundas. Não são pensamentos rasos. Eu estou falando assim de coisas que as suas ações são de acordo com aquilo que você pensa. Então, se você pensa que não é amado, que você não é aceito, que você não é bonito, que você não vai dar certo, que as coisas para você sempre dão errado, que você não é feliz, então essas coisas estão muito ocultas. Seu comportamento é que fala isso, que diz isso. E aí imagina uma pessoa que fala assim, que pensa isso, que fala assim. Então, isso é o quê? É um pensamento. É um pensamento. A pessoa que está pensando assim: eu não sou amado, eu não tenho paz, eu não tenho sucesso. Pensamentos errados, que são centenas, milhares deles. Ok? Então isso vai gerar o quê? O pensamento vai gerar o quê? Um sentimento. Seu pensamento vai gerar um sentimento. Aí você sente assim. Você sente assim. Que tipo
de resultado quando você vê isso, quando você pensa isso, quando você sente isso. Que tipo de sentimento vai ter no seu coração quando você tem essa imagem? Qual o tipo de sentimento? Vamos aí já mais para os resultados, para o comportamento. Aí a pessoa se sente irada, já viu? Excluída, autoestima baixa. Você já viu pessoa que é irada assim de... Você nem entende por que a pessoa é assim. Você é irado? Você é iracundo? Está o tempo inteiro latino. Tá, né? Eu sei. Não é só homem não, mulher também. A praga é um negócio assim, violento. Não sabe nem por que está irado. Por que você está irado? Hoje minha esposa me pegou assim, eu acho que eu estava meio assim, tenso por causa do culto. Aí eu falei um negócio para ela. Aí ela me perguntou um negócio, eu falei, ela não ouviu, né? Ela perguntou, você não me falou isso? Eu falei, claro que eu falei, você não ouviu? Ué, mas por que você está irado? Aí eu falei, vou pregar sobre esse negócio, vai pegar, né? Tem que ser, né? Mas já viu quando você é irado sem motivo? Ou então sua autoestima é baixa, você é tímido, uma timidez, eu não estou falando de timidez comum, não, estou falando de timidez excessiva, que você perde porque você foi tímido, você não teve ousadia, você não teve coragem, e aí você é tímido assim ao extremo, porque tem gente que sabota, as coisas estão dando tudo certo, mas não pode dar certo para você, porque você nasceu para ser infeliz, você não nasceu para ser feliz, aí quando as coisas começam a dar certo, aí é infeliz, aí ele não consegue se relacionar bem com a esposa, com o marido, com o cônjuge, está sempre assim, sabotando a vida. Estou falando de quê? Sentimentos, visão, que produziu palavra, que produziu sentimentos. Então não adianta você atacar os sentimentos. O sentimento é só um sintoma. Só um sintoma. Tem que tratar o quê? O pensamento. Tem que tratar lá. Então entenda, o pensamento não só gera um sentimento, porque o sentimento também produz um comportamento. Então não trata só o sentimento. O problema também é que virou um comportamento. Qual o comportamento? É isso, ser agressivo, ser rude, ser duro com as pessoas, milindre. Já viu a pessoa melindrosa? Você tem que ter cuidado para falar com ela. Porque dependendo do que você fala, emburra, apela. É um negócio assim, maligno, indiferente. Então todo pensamento vai gerar um comportamento. Quer mudar o comportamento? Muda o pensamento. Se queremos mudar o comportamento, as ações, nós temos que ir para a origem do problema. Tem um comportamento errado, vamos tratar da origem do problema. Aonde está a origem? Aonde está a origem? A origem, o começo de tudo. No pensamento? Não, está um pouco mais profundo, está na imagem. Está na imagem que você teve, foi antes. Então vamos ver alguns princípios assim fundamentais, ou a base que o inimigo usa para controlar a sua mente. Qual a base que o inimigo usa para fazer esse controle? Então o primeiro fundamento errado é o qual? Acabei de falar aqui. A imagem errada. O primeiro fundamento que o inimigo usa é uma imagem errada. Então, toda a nossa vida está relacionada com a imagem que nós temos. Qual a imagem que você tem? Porque nós temos a imagem de tudo que nós vemos. Qual a imagem que você tem de Deus? Qual que é a imagem que você tem de Deus? Qual que é a imagem que você tem de você mesmo? Qual que é a sua, qual a imagem que você tem? Você já viu assim, qual a imagem que você tem das pessoas? Você já teve situação assim que você tinha uma birra com alguém, assim, só de ver. Você nunca conversou, nunca falou, mas aí você falava assim, não combino com essa pessoa. Meu espírito não combina. De repente você faz amizade com aquela pessoa e você fala assim, não, eu tinha uma imagem errada de você. Já aconteceu isso?
Por quê? Porque se relaciona com a pessoa não que ela é. Você relaciona com a pessoa com a imagem que você tem dela. Às vezes ela não é isso que você está pensando, mas o seu relacionamento, o seu sentimento, o seu comportamento é de acordo com a sua imagem. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? Qual a imagem que você tem de Deus? Ao relacionar com Deus, eu preciso de ter uma imagem de Deus. Qual a imagem que você tem de Deus? Você precisa ter uma imagem, sim ou não? Você precisa ter uma imagem correta de Deus. Se você tem uma imagem errada de Deus, seu relacionamento com Deus vai ser errado. Pois é exatamente aí que o diabo trabalha. É para que você tenha uma imagem errada de Deus. Para você não ter uma imagem certa. Você tem uma imagem errada. Então, o inimigo está trabalhando o tempo todo para você ter uma imagem errada de Deus, do Senhor. É interessante que Deus fala assim, quando ele se refere a ele, fala, quem eu vou dizer que o Senhor é? Aí ele fala assim, diga que eu sou. E pronto, acabou. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Essa é a palavra de Deus, essa é a imagem. Então não faça uma imagem errada de Deus. Porque às vezes a gente não foi amado. E olha, eu vou te falar um negócio, é quase impossível. Um dos problemas do homem, um dos problemas do ser humano, é a questão de amor, de ser amado. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Porque o grande problema do ser humano, eu vou pregar sobre isso, é a questão do amor. Não, já preguei, vou pregar de novo. Porque não tem ninguém aqui, tem nenhuma pessoa aqui, que em algum momento você não sentiu amado. Todos aqui já teve um momento que você falou assim, que você pensou que não era amado. Na sua infância, eu não estou falando de adulto não, porque adulto, a gente já tem problema quando a gente é adulto, né? Quando alguém esquece da gente, quando alguém é homenageado e eu não. Por isso eu tenho que ter cuidado quando eu falo aqui de alguma pessoa, porque se eu não falar o nome daquela outra pessoa, aí emburrou. Porque nós precisamos ser vistos, precisamos ser amados. E todos nós já teve momentos em que nós não sentimos amado. Aí quando você não sente amado, isso fica lá dentro, fica lá. Quantos estão entendendo? Aí você vai relacionar com Deus, aí você também pensa que você pode não ser amado por Deus. Mas eu quero te dizer que Ele te ama. Deus te ama. Esse amém foi assim, para valer, hein? Quando nós éramos crianças, acho que nunca teve uma criança que não já passou por isso. Quando você era criança, pelo menos eu já fiz isso demais, já recebi isso demais. Eu era criança, eu falava para meus filhos assim, ó, se você não fizer isso, o Papai do Céu não vai gostar de você. Já fez isso? Já fez. Por que você não fala logo? Já fez, também já fizeram com você. Seu pai falou para você, ó, se não fizer isso, Papai do Céu parece que é assim, um chicote, né? Pior é quando os irmãos falam para os filhos assim, vou contar para o pastor. Quando a criança me vê, sai correndo. Você não faz isso com seus filhos. Não ameaça eles colocando eu no meio desse negócio. O pastor é bonzinho. Mas a gente, quando é criança, os pais falam isso para a gente. Se você errar, e a gente carrega isso. A gente leva isso para a vida adulta. E aí quando você erra, você falha, você erra. Aí você chega diante de Deus, você pensa que não é aceito. Por quê? Porque você está cheio de erros. Você está cheio de falhas. Aí você pensa que não é amado. Será que Deus está feliz comigo hoje? Não responda isso muito rápido, não. Mas avalia. Deus está feliz com você? Deus está... Essa é uma chave. Essa é a virada. Será que Deus me ama? Será que Deus está feliz comigo? Ele está feliz com você? Hein? Deus está feliz com você? Você não sabe se Ele está feliz? Você não tem convicção assim que se Deus... está feliz mesmo comigo? Será que Deus me ama mesmo, hein? Aleluia.
Será que Deus está feliz com você? Porque se você tem dúvida disso, se você tem dúvida de que você é amado, que Deus está plenamente satisfeito com você, se você tem dúvida disso, não responda de qualquer jeito, não. Eu estou te convidando hoje, eu estou te confrontando hoje na sua alma, para que você quebre a sua alma, para que você permita que o Espírito Santo toque nas coisas mais profundas da sua vida. Eu quero que Deus toque aí. Não faça de qualquer jeito isso que eu estou te perguntando, não. Não seja banal em avaliar isso. Eu quero que você seja sincero e verdadeiro, porque você não precisa ser isso para mim, mas você precisa fazer isso para o Senhor, para Deus. Qual é a avaliação que você tem de Deus sobre você? Ele está satisfeito com você? Porque se você tem dúvida disso, significa que você tem uma imagem errada de Deus. E se você tem uma imagem errada de Deus, seu pensamento é errado, seu comportamento é errado, e vai ter áreas da sua vida que você vai ser derrotado, que você não vai conseguir vencer, enquanto você não entender isso. Enquanto você não tiver revelação dessas coisas, que você é amado por Deus. E o diabo começou isso muito longe. Começou lá no Éden. Lembra o que aconteceu com Eva? O que ele falou para Eva? O diabo chegou para ela e disse: não foi Deus não disse que você pode comer de todas as frutas? E ela falou: não foi isso não. Não, mas foi isso, ele falou que você pode comer de todas as frutas. Ele falou: não, tem uma que eu não posso comer, a que está no centro do jardim. A fruta do bem e do mal. Essa eu não posso comer. Aí o diabo falou: não foi isso que ele disse, não. Não, Deus falou que se eu comer eu morro. Aí ele falou: morre não. Pode comer, não morre não. Essa talvez seja a pior de todas as mensagens do diabo. Porque o diabo falou para ela o quê? Falou: no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. O que o diabo está falando aqui? Presta atenção, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, tem uma coisa boa demais e que Deus não quer te dar. Essa é a pior, eu acho que essa é a pior armadilha do inferno. É colocar para você que tem coisas boas e que Deus não quer te dar. Porque tudo de Deus ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda. Tudo de Deus é ruim, não é bom. Essa é a imagem que o diabo quer passar para nós. Sim ou não? Presta atenção. Por que as pessoas não vêm para Deus? Por que as pessoas não se entregam para o Senhor? Porque elas pensam que Deus não tem coisa boa. Se você tiver a sua imagem: olha, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus só tem coisas boas para você. Por que você resiste? Por que você não se entrega? Por que você não se abre para o Senhor? Porque não é bem assim também não. Essa é a pior cilada do diabo. É a mensagem de que Deus, tudo de Deus, não é tudo que é bom, não. É algumas coisas. E aí a gente resiste. Resiste à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. Ela é maravilhosa. Ela é boa. A vontade de Deus é extraordinária. E aí o inimigo lança essas mensagens assim que tem coisas de Deus que não é bom. Como? Como que tem coisas de Deus que não é bom? Quando a gente entende isso, a gente muda. Tudo muda. Tudo muda na sua vida quando você tem entendimento disso. Que tudo que Deus tem é bom. É maravilhoso. É maravilhoso. Deus só tem coisas boas. Então, qual a imagem que você tem? Qual a imagem que o mundo tem de Deus? É ou não é? A imagem que... Sabe, as pessoas assim, vêm para o culto, vêm para a igreja, vêm para o Senhor, as pessoas zombam, as pessoas criticam. Se você falar assim: não, eu fui lá no centro espírita, receber um passe, tá? Sim. Ninguém falou nada. Mas se você falar que foi na igreja crente, para quê? Você está ficando doido. Não, é só doido mesmo. E é doido mesmo, você é louco mesmo, eu também. Mas tem uma resistência no mundo espiritual, uma resistência, sabe?
Por que as pessoas não querem saber de Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Não, responda. Por que as pessoas não querem saber de Deus? Por que elas não se entregam? Por que as pessoas não querem Deus? Por que as pessoas resistem a Deus? Por quê? Por que as pessoas têm resistência com as coisas de Deus? Qual a razão? Por uma única razão. Porque elas pensam que Deus é ruim. Se eu falasse para você, eu vou te dar dinheiro, é bom? Quem não achou que é bom, não vai receber. Eu ia dar R$1.000 para cada um hoje. Não, você fica com medo de pegadinha, né? Aí eu pergunto, dinheiro é bom? Aí você fica, não sei, vou responder não. Fica com medo, né? Dinheiro é bom, desde que ele não seja o meu senhor, que ele seja meu servo. Se eu falasse para você assim, vem no culto que eu vou te dar R$10.000. Não, nem 10 mil, vou dar R$500 que você vem. Tem uns que vêm até por menos. Mas por que você não vem pelo Senhor? Porque Deus é muito mais do que isso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é dono de todo ouro e toda prata. É porque a imagem que nós temos de Deus não é boa. Nós precisamos mudar a imagem que nós temos de Deus. Amém? Nós precisamos mudar. A imagem que a gente tem é que Deus sempre quer tirar as coisas boas. Deus quer tirar o prazer. Então, quando a gente fala assim de ser crente, as pessoas, Deus me livre. Quem é que? Deus que me livre. Eu sei, porque eu também não nasci no berço evangélico. Eu cresci, eu só tenho uma coisa ruim na minha vida evangélica, na minha vida cristã, porque eu me converti com 28 anos de idade. Por que eu não converti antes? Mas até os 28 eu resistia. Crente, esse povo é louco, não tinha. Porque Deus, parece que ser crente ia tirar todas as coisas boas. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso mais não sei o quê. Então, não queria. E sabe o que é o pior? Tem muitas pessoas dentro da igreja, na vida da igreja, com pensamentos errados sobre Deus. Pior é quando as pessoas estão dentro da igreja e tem uma imagem errada de Deus. Se você não tiver uma imagem correta de Deus, você não vai amar a Deus. Você nunca vai entender esse amor de Deus. Se você não tiver uma imagem correta de Deus, você não vai amar a Deus. Aí você vai ter o quê? Quando você tem uma imagem errada, você não ama. Aí você faz o quê? Quando você não ama, você tem o quê? Medo. Tem medo de Deus. Medo de quê? Medo de não ser aprovado. Medo de não ser aceito. Medo de não ser abençoado. Medos. Centenas de medos. 1 João capítulo 4, verso 16, diz assim: não conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece? Você crê no amor que Deus tem por você? Nós falamos para as pessoas assim, você precisa de conhecer a Deus. E que o mundo precisa de conhecer a Deus. Mas eu pergunto para você, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Ah, pastor, eu conheço, eu fui batizado, eu estou na célula, eu fui no encontro, eu estou no culto, olha só. Mas o que é conhecer a Deus? O que é conhecer a Deus? Ah, eu vi a Deus. Viu nada, porque ninguém nunca viu a Deus. Como que você viu a Deus? Não, pastor, mas eu conheço, eu sinto a Deus. Pois é, essa é a palavra que a gente fala. Todo cristão diz, todas as pessoas dizem, não, eu sinto a Deus. Eu sinto a Deus. Ok, muito bem. Na prática, o que é sentir Deus? O que é sentir Deus na prática?
Tá, eu sinto Deus, eu sinto algum arrepio, senti um negócio assim. Não, peraí, eu não estou falando desses momentos, não. Eu quero saber na prática, no seu dia a dia, na vida, o que é sentir Deus. João diz assim, que conhecemos a Deus, se nós conhecer a Deus, nós conhecemos o amor de Deus. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer o amor que Ele tem por nós. Olha, a obra da cruz se resume nisso. O cristianismo se resume nisso. A vida cristã se resume nisso. Conhecer o amor de Deus. Ser cristão é saber isso. Eu conheço o amor de Deus. É isso que é ser cristão. Quando você entende, quando Deus te amou ao ponto de dar o seu filho, você não entende, você precisa entender isso, que Ele deu o filho por amor a você, seu próprio filho. Aí o texto continua, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisso em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também somos, quando? Na glória? No céu? Agora, nesse mundo, aleluia, glória a Deus. Segundo Ele é, nós somos, tudo que diz respeito a Deus, nós somos. A paz dEle é a minha paz. A prosperidade dEle é a minha prosperidade. A saúde dEle é a minha saúde. A alegria de Deus é a minha alegria. Aí o verso 18 diz, no amor não existe medo. Vou te contar uma coisa, a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos, serve a Deus, a obra de Deus, por medo. Eu espero que cada vez que nós vamos pregando sobre isso, que a palavra de Deus for lançando no seu coração, você possa ir crescendo e mudar isso. O pastor sobe no púlpito e ele vai falar de dízimo, ele fala, olha o devorador. Você não devolveu o dízimo, o devorador. Mas se a gente falar assim, não faça isso porque Ele te ama e você o ama. Se eu chegasse aqui e falasse assim, olha, se você não devolver o dízimo, o devorador vai te pegar a hora que você sair daqui. Você fala, quanto que é mesmo, pastor? É agora, vou devolver agora. Pois é, isso que muitos pastores fazem. Muitos líderes fazem e degrinem a imagem de Deus, da igreja, degrinem a imagem da igreja. Porque se eles falar que você faz isso por amor, é só por amor, eu faço por amor. Porque eu amo e sou amado. É só por causa disso. Não é porque Deus, Ele te ama. Essa é a palavra. Você nunca vai ouvir de mim, nenhum dos pastores aqui, que Deus vai pegar você porque você não é fiel. Porque você não é fiel mesmo. E se eu falar que Deus vai pegar você porque você não é fiel, lascou. Porque você não é fiel. Aí você fala, estou frito. Aí eu vou falar para você uma coisa. Deus vai te abençoar quando você é infiel. Pois é. Difícil de acreditar nisso, mas eu preciso ter revelação disso. Que Ele me ama, independente dos meus resultados, do que eu faço. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Mas, pastor, eu estou errado. Pois é, Ele te ama. Eu fiz coisa errada. Pois é, Ele te ama. Pastor, pensamentos errados. Pois é, Ele te ama. O amor de Deus não muda, nunca muda. Ele nunca vai te amar mais do que Ele te ama. E Ele nunca vai amar menos do que Ele te ama. Não, nada que você faz. Aí no Novo Testamento não é a base do medo, porque ele diz assim, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Medo. Você tem medo de quê? Tem medo de fantasma? Fantasma não, né? Mas tem medo de ficar pobre. Tem medo de ficar pobre. Tem medo de ficar doente. Tem medo de não casar. Tem medo de não ser feliz. Tem medo de ficar doente. Tem medo de morrer. Tem ou não tem? Tem.
Deus te ama. E Ele está cuidando de você. Mas quem não conhece o amor, fica com medo. Será que entre nós tem pessoas ainda que têm medo? Por que tem medo? Por que as pessoas têm medo? Por que você tem medo? Eu vou te falar por quê. Você sabe? Mas vou te contar. É porque você tem uma imagem errada de Deus. É por isso que você tem medo. Minhas netas não têm medo de mim. Eu já fiz de tudo. Eu contei esses dias aqui. Um dia fui danar com as 3. Elas aprontaram as 3. Fizeram uma bagunça lá em casa. E eu fiquei irado. Eu fui danar com elas. A caçulinha olhou para mim assim. Meu avô está ficando doido. Estou doido não, estou danando com você. A mais velha estava no celular assim, passou o olho. Falou, nem as netas eu passo medo nessa. A do meio que ficou assim. Vovô, mas o que é isso? Por que o senhor está brabo assim? Porque... Eu falei, larguei de mão. É porque elas têm uma imagem correta de mim. Porque eu as amo. Mas a imagem que a gente tem de Deus é errada. E aí meu comportamento é errado. As minhas ações é errada. E eu vivo erradamente. Por favor, em nome de Jesus, eu quero que hoje, em nome de Jesus, essa palavra possa gerar fruto na sua vida e você possa, se você sair daqui pensando assim, Deus me ama. É isso. Deus te ama. E o texto continua. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Você já viu o irmão tormentado? Ou pior, você já está atormentado? Porque no meio da luta, no meio da tribulação, na hora de depender de Deus, você fala assim, eu fiz coisa errada. Aí, Deus pode estar zangado comigo. Deus não vai me livrar disso. Deus não vai me livrar. O problema da luta, do dia da luta, não é a luta. O problema é pensar que Deus não vai ser meu socorro. O problema é pensar que você não merece. Porque esse tal de merecimento é uma praga. Já preguei sobre isso. Eu só recebo se eu merecer. Pois é. Ele te ama. E Ele vai te dar sem você merecer. E Deus te ama não é porque você é bonzinho, porque o seu comportamento é bacana. Ele já provou que te ama. Lá na cruz. Então, no meio da tribulação, no meio da luta, eu vou glorificar a Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele me ama. Então, quem sente amado não tem tormento. Amém? Não tem. Mas o problema é que dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, que tem muitas pessoas que não se sentem amados. Não se sentem amados. E às vezes tem pessoa que tem muitos anos de convertido, que já conhece o Senhor, mas não se sentem amados. Não se sente que é merecedor. Conhece o Senhor na teoria, mas não conhece na prática. Por quê? Porque os resultados, o seu comportamento ainda está errado. Eu não estou falando que você vai ser perfeito. Mas a palavra de Deus diz que você deve ser perfeito, como perfeito é o Senhor. E nós vamos crescendo de glória em glória. Porque se a sua vida não mudou nada, você está na igreja, tem quanto tempo? Você veio para o Senhor, tem quanto tempo? Se não mudou nada, você não teve revelação do amor de Deus em nada. Porque não é você que se muda, mas é quando você tem revelação do amor dele. Aí sim. Eu sei que Deus me ama. A minha experiência é essa. Se não fosse o amor de Deus, eu nem sei onde eu estaria. Eu sei que Ele olhou para mim e resolveu me amar. Porque eu era uma encrenca. Meu Deus. Mas Ele me amou. E eu não sei como que alguém consegue ser líder, ser anfitrião, servir ao Senhor, sem sentir que é amado. Deve ser um tormento. Como você serve o Senhor se você não sente que é amado?
O verdadeiro amor lança fora o medo. Ele me achou, ele me amou. Em Lucas, no capítulo 15, a palavra de Deus diz que Deus tem prazer num pecador que se arrepende. Isso é um enigma. É um enigma isso aqui. Isso aqui é um negócio assim que você só vai entender isso se você tiver revelação. Não dá para você entender isso aqui com a sua mente. É impossível. Vou ler o texto de Lucas 15, a partir do verso 3. Diz assim: Então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe nos seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrei-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí ele fala: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Se isso aqui não for um enigma, isso aqui é um negócio assim surpreendente. Presta atenção. O que Jesus está falando aqui? Que ele se alegra quando uma vida se arrepende. Que há festa no céu. Agora minha pergunta é: qual foi o momento que essa ovelha se arrependeu? Quando é que ela arrependeu? Não, a história aqui é o seguinte. A história das 100 ovelhas. O pastor está levando as ovelhas para o aprisco. E aí ele conta as ovelhas, faltando uma. Ele vai atrás, encontra, leva de volta para o aprisco. Jesus está contando uma parábola. Presta atenção que ele está querendo ensinar para nós aqui. Aí ele está falando isso para as pessoas e ele fala assim: está vendo? Olha a festa no céu, por causa de uma ovelha que se arrependeu. Mas ela não arrependeu. Que hora que ela arrependeu? Que hora que a ovelhinha ficou lá se lamentando? Cadê meu pastor? Não, ela não falou nada. Ela não disse nada. O Senhor está dizendo: é assim que é. Qual foi o momento que essa ovelha se arrependeu? Nenhum momento. Ela não se arrependeu, não. Não se arrependeu. Vou te contar um segredo. Vou te dar uma chave. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Vou te contar. Sabe o que é arrependimento? Sabe o que é arrependimento? Eu vou te contar. É se permitir que Deus te carregue. Se permitir, deixa ser levado pelo Senhor. É se permitir ser amado por Deus. É isso, é arrependimento. Essa ovelha só fez uma coisa. Ela se permitiu ser levado pelo bom pastor. Se permitir ser levado. Você permite ou você resiste? Responde, você permite ou você resiste? Permita ser amado por Deus. Permita ser aceito por Deus. Então a questão é ter uma imagem correta de Deus. Mas não é só isso não. Você precisa ter uma imagem correta de Deus, mas precisa de mais. Sabe o que mais você precisa? Ter uma imagem correta de si mesmo. Eu tenho uma imagem correta de Deus, mas eu tenho uma imagem correta de si mesmo. Mas muitos se veem, sabe como é que se vê? Pecador. Pecador. O diabo convenceu você de que você é um pecador. Essa é a imagem que você tem dentro de você. Mas o que a palavra diz que você é? A palavra diz que você é pecador, sim ou não? Está com dúvida? Você é pecador? Não é não? Você é o quê? Você tem certeza disso que você está falando? Você é o quê? É pecador ou não? 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo,
É nova criatura. Por que você não é pecador? Você está falando aí, 10% da igreja diz assim, não, mas um não assim meio fraco. Uns outros 80% ficou na dúvida. Não, uns 10% ficou na dúvida, uns 80% eu sou pecador. Mas, de acordo com a palavra, segundo Coríntios, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Gente, isso não é uma coisa fácil de entender assim com a mente, você nunca vai conseguir entender. Você é nova criatura. É nova criatura. O antigo era pecador, mas você nasceu de novo. Deus fez de novo. Por que Deus faria de novo um pecador de novo? Ele fez de novo. Ele fez você uma nova criatura. Lá em Romanos, capítulo 5, presta atenção nisso aqui, porque isso daqui eu vou te falar, viu? Isso daqui pira. Mas se você entender isso daqui, você não consegue entender isso aqui com a mente. Só consegue entender, por isso que eu te falei que você hoje ouvi coisas assim que iam além das coisas que você consegue entender com a sua razão. O verso 19 de Romanos 5 diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Está falando de quem aqui? De Adão. Quando é que foi que você tornou pecador? Quando é que você tornou pecador? Você foi pecador? Quando é que você tornou pecador? Quando você cometeu o primeiro pecado? Quem lembra do primeiro pecado aqui? Você tornou pecador quando você pecou? Não, não foi. Você não é pecador porque você comete pecado. Você comete pecado porque você foi pecador. Essa é o que a palavra de Deus diz. Um pé de manga, uma mangueira, ela só torna mangueira quando ela produz manga? Quando ela nasce, já é mangueira? Tem certeza? Mas ela não produziu manga nenhuma. Mas já é mangueira. Você nasceu pecadeiro. Você é um pé de pecado. Nasceu pecador. Nasceu assim. Quando a criança nasce, ela não cometeu nenhum pecado ainda. Ela nasceu pecadora? Sim ou não? Sim. Você está bom, hein? Por que ela é pecadora? Porque ela nasceu de Adão. Então nós tornamos pecadores por causa... Romanos está dizendo que nós tornamos pecador por causa de um só homem. Porque um pecou. No dia que ele pecou, o que aconteceu com Adão? Quando ele pecou, o que aconteceu com ele? Ele mudou a natureza dele. E aí, depois de Adão, todos que nasceram com o DNA de Adão. Pecador. Então você nasce já com a natureza adâmica, com o DNA de Adão. Você nasceu pecador. Parece injusto isso, não parece, não? Mas como assim? Ué? Por que eu tenho a ver com Adão? Adão pecou e eu agora sou pecador só porque você é terrestre. Você nasceu aqui. A não ser que você seja ET, você seja de outro planeta. Mas quem nasceu aqui, filho e descendente de Adão, é pecador. Gente, isso parece ser injusto, não é não? O que eu tenho a ver com esse Adão? Por que isso? Pois é, mas Deus coloca na mesma medida, o texto não para aí. Deus é maravilhoso. Ele coloca na mesma medida o ser justificado. Ele aplica o mesmo critério. Aí diz, assim também, por meio da obediência de um só, muitos tornaram justo. Porque um pecou, todos pecaram. Porque um obedeceu e tornou justo, você não obedeceu, você não é justo, coisa nenhuma. Mas porque Cristo foi justificado, foi justo, você se torna justo. Então você tornou pecador por causa de um só, certo? Mas você também tornou justo por causa de um só.
Você não precisa de prova. Olha como isso é sério. Você não precisa de prova para mostrar que você é pecador. Prova que eu sou pecador. Eu quero ver se eu sou ou não sou. Você não precisa. Você sabe que você pecou. Mas para ser justo, por que você tem dificuldade de aceitar que é justo? Por que nós temos dificuldade quando se trata da justiça? Você não concorda. Você é justo. Diga glória a Deus. Então, em Adão você tornou pecador, mas em Cristo você tornou justo. Você tinha o DNA de Adão, mas Deus arrancou você de Adão, enxertou você em Cristo. Você agora, os frutos que você produzia antes, eram frutos de pecado. Para onde você ia, produzia fruto de pecado, não precisava fazer força. Você pecava sem fazer força. E hoje você produz justiça sem fazer força. Você é justo. Isso é graça, não é não? O que é graça? O que é graça? É ter sido colocado em Cristo. Eu fui colocado em Cristo. Você precisa ter revelação dessas coisas. Como pode você ser justo? É injusto eu ser justo. Não é não? Parece que é injusto eu ser justo sem... Pois é, você é justo em Cristo. Veja como Deus vê. Segundo fundamento é lembranças erradas. Falei do primeiro, né? O segundo fundamento é lembranças erradas. O grande problema que nós temos é de lembranças erradas. E as lembranças produzem comportamentos e sentimentos errados. Se nós queremos ser transformados, a palavra de Deus diz: esqueça do seu passado. Esqueça do seu velho homem. Ele morreu e nasceu um novo homem. Isaías 43, verso 18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. E o verso 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor a mim mesmo, diz o Senhor, e dos teus pecados não me lembro mais. Por que Deus não lembra, mas você lembra? Você lembra. Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que adiante de mim estão, e prossigo para o alvo. Paulo está falando assim: eu prossigo para o alvo, esqueço das coisas que ficaram para trás. Mas sabe essa coisa, essas lembranças, a gente não esquece, mas Deus está falando: esqueça, faça como Paulo, olha para Cristo. Terceiro fundamento e último, as confissões erradas. Quando você fala coisas erradas, sua mente se programa para isso que você fala. Quando você fala coisas contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua esposa, contra o seu trabalho, você está programando a sua mente para essa realidade que você está falando. Se você fala coisas erradas, é isso que você vai colher. É isso que vai produzir. Então nós temos que fazer confissões apropriadas. Provérbios capítulo 18, um dos textos que eu amo demais, já preguei sobre esse texto. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim: a morte, presta atenção nisso. O que está dizendo o texto? A morte e a vida estão aonde? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Não é que a confissão, presta atenção, não é que a confissão tem o poder, só a confissão tem o poder de mudar as coisas. As palavras não é uma coisa assim mágica, que você fala assim, abracadabra, pirim-pim-pim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é que suas palavras, ela tem assim um poder mágico. As frases não é uma frase, um poder mágico.
que você fala e a caverna de Alibaba abre, né? Não é isso que eu estou dizendo. A confissão não é... Escuta isso. Entenda isso que eu quero te falar. Não é que as palavras têm o poder de realizar coisas. Porque a gente ouve aqui e a gente fica achando que assim, basta eu dizer, abre de sésamo, e a caverna do tesouro abre. As suas palavras não têm o poder de produzir coisas. A tua palavra não é para gerar uma verdade. A confissão é para você afirmar na verdade. É porque é verdade. E por isso que eu falo. Eu não falo para tornar a verdade. É porque é verdade e por isso que eu falo. Quantos entenderam? Entendeu não? Entendeu não? Eu falo porque é verdade. Não é para tornar a verdade. Eu falo porque esta é a verdade. Eu posso não estar vendo. Eu posso não estar sentindo. Quantos estão entendendo? Então eu confesso, não é para criar uma verdade. Eu confesso para ver a verdade. Eu confesso para ver a verdade. Então não sou eu que produzo a verdade. É porque é verdade. Então eu sou justo e a minha justificação não depende de mim, de Cristo. Então não depende do que eu faço, mas do que Cristo fez. E a palavra diz que eu sou nova criatura. Então vocês têm que sentir isso. Isso é uma verdade. Lembra quando foi lá em Mateus 4, não, João 4, quando Jesus é tentado pelo diabo? Como que ele tentou Jesus? Ele tentou Jesus pela palavra. Ele disse para Jesus que assim, ele viu o Senhor Jesus sendo batizado. Está comigo aqui? Ele viu Jesus sendo batizado. Ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ouviu a voz do Pai dizendo. Jesus tinha que provar o quê? Ele tinha que provar? Não, ele era filho. E essa revelação, presta atenção, esta é a base da vida cristã. Se você não ouvir isso, se você não sentir isso, não souber disso, você não avança, não vence o diabo, não vence o inimigo. Só vence o diabo quem sabe disso. Que sabe do quê? Que você é filho amado. Eu sou filho amado. Então não deixe a mente à mercê das influências malignas. Procure comandar os seus pensamentos para estar alinhado com a palavra de Deus. Não deixe que os seus pensamentos malignos controlem a sua vida. Não permita isso. Eu quero orar com você. Vamos cantar um cântico? Imagens produzem. Vou começar de novo. Imagem produz o quê? Pensamentos. A imagem produz pensamento. O resumo de tudo que eu falei está aqui, nessa frase. Está aqui agora. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Então, a imagem que você tem das coisas, qual a imagem que você tem? Escuta, olha para mim. Qual a imagem que você tem do seu trabalho? Qual a imagem que você tem da sua vida financeira? Qual a imagem que você tem do seu cônjuge? Qual a imagem que você tem de casamento? Qual a imagem que você tem de família?
Qual a imagem? Qual a imagem que você tem? Eu vou fazer uma agora. Vou fazer. Vou dar uma de psicólogo aqui agora. Quando eu falar essa palavra, você pensa, o que significa para você? Isso é psicologia. Ah, não, é palavra. Quando eu falo para você assim, pai, qual é a sensação? Qual a imagem que você tem? Quando eu falo para você, mãe, o que você sente? Quando eu falo filho, quando eu falo casamento, quando eu falo sexo, o que vem? O que vem? Quando eu falo traição, o que vem? Qual a imagem que você tem? Vou mais? Quando eu falo de felicidade, é algo que está longe? Quando eu falo de paz, o que você entende? Imagens produzem palavras. Palavras produzem comportamento. Eu quero muito que você tenha uma imagem correta de Deus. Cresçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vamos ter uma imagem correta de Deus, uma imagem correta. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Para que você, no seu coração, você comece a mudar isso. Quando eu falo para você, Deus, qual a imagem de Deus? Qual a imagem de Deus? Quando eu falo de Deus, eu tenho uma imagem de salvação. Eu tenho uma imagem de Deus de misericórdia. Mas a melhor imagem que eu tenho de Deus, a melhor imagem que eu tenho de Deus é que Ele me amou sem eu merecer. Quando eu entendi isso, que eu não merecia ser abençoado, porque eu não fiz nada para ser abençoado, eu fiz tudo errado, eu fui um péssimo pessoa em todas as áreas, todas as instâncias, mas Deus falou assim, eu te amo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nisso. Deus te ama? Não responda, só responda para você. Deus te ama. Meu Deus me ama. E por que Ele te ama? Por que Deus te ama? Por que Deus te ama? Você acha que merece? Porque você não falhou? Porque você não erra? Porque você é bom? Por que Deus te ama? Ele te ama porque Deus é amor. Essa é a maior necessidade nossa, sentir amado. Ele te ama.